Você sabe o que é um eclipse e o que ele significa na sua vida? Eu sou Titi Vidal, astróloga, e eu tô aqui para contar para você sobre o significado dos eclipses. A gente tem dois tipos de eclipses: os eclipses solares, que sempre acontecem durante uma lua nova, e os eclipses lunares, que sempre acontecem durante uma lua cheia. São condições astronômicas que acontecem aproximadamente 2 vezes todos os anos, ou seja, todos os anos a gente tem pelo menos 2 eclipses solares e 2 eclipses lunares. Em alguns anos a gente tem um terceiro eclipse solar ou lunar, ou ambos. A gente tem essa condição em momentos em que, pela posição, né, como a gente está localizado aqui na Terra, e a gente tem esse momento, por exemplo, da lua nova, no caso do eclipse solar, a gente tem uma ocultação da luz do Sol pela Lua, que está ali visualmente bem na frente. E nesse momento, o dia se faz noite. É por conta disso que, inclusive, em tempos antigos, os eclipses ganharam essa fama de ser um sinal de mau augúrio, de ser alguma coisa muito complicada ali acontecendo naquele momento. A gente pode imaginar, né, aquilo de mais estável que existia na vida do ser humano ali, que era o Sol, que todo dia nasce na mesma hora, no mesmo lugar, que tem ciclos muito estáveis durante o ano todo, desaparecia. Até porque a gente sabe que os eclipses não são visíveis sempre nos mesmos lugares, então parecia que era algo ali, um fato isolado, e que de fato trazia algum evento importante, como por exemplo a morte de um rei, de um governante, ou eventualmente um efeito climático, alguma catástrofe natural. Então eles acabaram ganhando essa fama um pouquinho complicada. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que a gente tem essa frequência aí maior, né, de eclipses que sempre acontecem, e a gente sabe que eles sim são sinais de eventos importantes e de transformações importantes que acontecem, tanto no contexto coletivo quanto no contexto individual. Mas eles não precisam ser vistos como algo necessariamente ruim ou complicado. Então vamos entender, né? Um eclipse solar, astrologicamente falando, a gente tem esse brilho do Sol ocultado pela Lua. Então é um momento que a gente tem uma escuridão fora. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar a luz que existe dentro da gente. Então é um momento que promove também um autoconhecimento muito grande. É um momento também que vai trazer algum tipo de mudança, uma situação que se apaga ou uma situação que se acende. Então a gente vê no momento, por exemplo, individual, quando um eclipse acontece, que na área do nosso mapa, onde ele acontece, a gente pode ter algum tipo de transformação. Então pode conseguir um emprego novo, pode sair do emprego anterior, pode conhecer alguém importante, pode romper com alguém que faça parte da sua vida, pode ter uma mudança ligada à casa, por exemplo. Enfim, algum fato novo, algum elemento novo pode ser trazido. Ou trazido de volta, já que os eclipses também têm esse caráter de trazer coisas à tona, às vezes coisas ali que estavam guardadas ou esquecidas mesmo há bastante tempo. Eu vejo os eclipses, principalmente solares, né, como janelas de oportunidade, como uma espécie de chamado para que a gente seja aquilo que a gente é em essência. Coletivamente, isso às vezes acaba sendo mais impactante, porque é comum que algum evento muito importante aconteça em algum lugar do mundo. Na nossa vida, nem sempre a gente vai sentir esse impacto tão forte, porque depende muito desse eclipse tocar algum planeta, por exemplo, ou cair numa área, numa casa astrológica, onde esteja já acontecendo algum movimento. O eclipse por si só, ele pode trazer um efeito sutil, uma percepção mais emocional, mais subjetiva, não necessariamente um acontecimento. Agora, se já tem outras indicações que nessa área da nossa vida, nesses assuntos desse planeta ou dessa casa, tem algo que pode acontecer, aquilo se precipita e sim, naquele momento, a gente tem um impacto maior e uma mudança mais relevante, mais significativa. Um eclipse, ele acontece necessariamente, um eclipse solar, no momento de lua nova. Isso significa que naquele momento da lua nova tem um novo ciclo se iniciando, é o que a gente chama de ciclo de lunação, que acontece todo mês quando o Sol e a Lua se encontram. Assim como qualquer outra lunação, a gente vai ter aqueles efeitos durante todo aquele mês lunar.
Mas por ser um eclipse, a gente também vai ter esses efeitos prolongados por aproximadamente 6 meses, até que um próximo eclipse da mesma natureza, ou seja, solar, venha a acontecer. É importante você entender nesse momento que às vezes a gente precisa fazer uma pausa, principalmente 3 dias antes, até 3 dias depois do eclipse, para avaliar não só a área onde ele cai, mas tudo na nossa vida que a gente tem vontade de mudar, porque pode ser uma oportunidade da gente também desapegar de alguma coisa e mudar um hábito, mudar um padrão, mudar uma atitude. E por mais que aconteça alguma coisa às vezes mais desafiadora na nossa vida, pode ter certeza, os eclipses eles vêm para transformar positivamente a gente e para levar a gente até para um outro nível aí de profundidade, de consciência sobre quem somos e o que a gente tem para viver nessa vida. Eles estão muito ligados aos propósitos, à nossa vocação, ao nosso propósito, à nossa missão de vida. Quando a gente pensa num eclipse lunar, muito disso vale para ele também. Mas nesse caso, a gente está falando no momento de lua cheia. Quem é ocultada pelo Sol é a Lua. Então a gente tem aí uma tônica mais voltada para as nossas emoções, para questões familiares, para questões domésticas, assuntos mais subjetivos e afetivos. A gente pode ficar muito mexido durante um eclipse lunar. Se a gente já fica durante uma lua cheia, imagina quando isso tem uma potência maior, que é o caso do eclipse lunar. Aqui, muitas coisas do passado podem vir à tona e a gente pode ter, às vezes, que lidar com alguns fantasmas antigos ou algumas relações, às vezes, até familiares mesmo, aí alguma situação que é revelada ou que volta e que a gente precisa lidar para resolver. Se isso acontece é porque algo já não estava muito bem resolvido aí e é importante a gente olhar. É um momento, portanto, para olhar para dentro, para a gente entender melhor das nossas emoções e de tudo que a gente está sentindo. Nesse momento, a gente tem o ápice de um ciclo, que pode ou não ter iniciado num eclipse. Se a gente tem um eclipse solar seguido de um eclipse lunar, a gente tem um ciclo de eclipse muito potente, porque esses efeitos juntos vão seguir por 6 meses. Quando a gente tem um eclipse lunar imediatamente antes de um solar, a gente normalmente tem o fim de um ciclo de uma maneira mais potente e intensa, para que um novo ciclo comece e se desenvolva. No caso, pensando aí, em ambos os eclipses, eles sempre vão ser chamamentos da nossa alma, da nossa essência, no caso de um eclipse do Sol, da nossa alma, das nossas emoções, daquilo que vai, no fundo, trazer segurança emocional pra gente no futuro, mesmo que no momento as coisas pareçam fugir um pouco de controle, porque isso também é uma função aí do eclipse. Tirar temporariamente o controle das nossas mãos, jogar a gente numa espécie de escuridão, para que a gente também possa entender a nossa força e que a gente possa entrar em contato com os nossos recursos, até com os nossos tesouros internos. Acompanhando tantos mapas, tantas pessoas ao longo de tantos anos dentro da astrologia, eu posso garantir que um eclipse ele nunca vem para piorar a sua vida. Ele pode ser desafiador naquele momento, mas ele sempre vai acabar trazendo um movimento que vai se mostrar essencial e importante ali na frente. Então, tem um eclipse próximo aí? Pensa, reflete, observa o que está acontecendo na sua vida ali nos dias próximos ao eclipse, porque esses assuntos talvez não se desenvolvam agora, mas muitas vezes ao longo ali daquele período de aproximadamente 6 meses, é uma área da sua vida que pode se movimentar. É importante sempre saber onde vai acontecer esse eclipse astrologicamente falando. Então ele vai acontecer num grau, de um signo, e aí você vai buscar no seu mapa para entender qual é essa área e quais são esses assuntos envolvidos. Quer saber mais sobre eclipses e outros temas astrológicos? Então continua me acompanhando no canal, nas minhas redes sociais, Titi Vidal, no meu site. Estou sempre contando tudo sobre cada um desses momentos e eventos astrológicos importantes. Um beijo e até o próximo vídeo.